Oi pessoal, boa noite. Hoje nós vamos apresentar a nossa proposta de TCC dentro da disciplina de Inovação Pedagógica do professor André Raab. Nós somos as acadêmicas Benta Cristina e Priscila Flores e o nosso trabalho ele é orientado pelo professor Rodrigo Levi. Aprendizagem ativa. Opa, o que é isso? Boa noite, pessoal. Eu sou a Bentinha. Sou eu que vou apresentar o trabalho. Peraí que eu vou chamar a minha dupla. Ô Pri! Ô Pri! Que chegada, hein? Isso que é chegar com estilo, hein, Pri? Hoje, para apresentar o nosso TCC, nós teremos ajudas de dois personagens, a Bentinha e a Pri. Vamos começar? Aprendizagem ativa pautada na dramatização Ment of the Expert. Nosso problema de pesquisa é como mostrar que a abordagem MOU pode contribuir ativamente para o ensino-aprendizagem, embasando-se nas ideias de teóricos educacionais e também fazendo correlações com a BNCC. Solução. A abordagem pedagógica, intitulada Ment of the Expert, cria realidades simuladas para desenvolver o currículo de forma adaptável, utilizando drama, experimentação, pesquisa e tecnologia para reconstruir os saberes, e ensinar de forma lúdica e envolver os alunos no processo de aprendizagem. No MOU, professores trabalham em colaboração com seus alunos para gerar cenários fictícios que são usados para estudar os conteúdos curriculares e desenvolver conhecimentos, habilidades e compreensão em áreas abrangentes. O objetivo geral do nosso trabalho é caracterizar a abordagem MOU como uma metodologia ativa e correlacioná-la com a BNCC e os principais referenciais teóricos sobre o desenvolvimento da aprendizagem. Os nossos objetivos específicos é descrever como ocorre essa abordagem, discorrer acerca de como a dramatização, a resolução de problemas, a reflexão, a simulação e a pesquisa podem ser utilizados como uma forma ativa e efetiva de aprendizagem, e verificar as convergências nas concepções entre as etapas do MOU com as teorias de aprendizagem de Piaget, Vygotsky, Freire, Resnick, Papert e também a BNCC. Como funciona o MOU? Elementos primordiais para uma aplicação exitosa. Primeiro, elementos da fundação, contexto ficcional, narrativa e questionamentos. Segundo, elementos centrais, time de especialista, cliente e a tarefa ou missão. Terceiro, elementos dramáticos, diferentes pontos de vista, tensão e convenção dramática. Agora nós vamos falar sobre as etapas do MOU. Há um passo a passo específico para realizar essa abordagem. A primeira delas é o planejamento. Dentro do MOU, o planejamento é fundamental. O professor precisa considerar nesse plano o objetivo principal do conteúdo curricular. O que se pretendia ensinar de forma específica? Aspectos de interesse do aluno, a formulação de conflitos, linhas de questionamento a serem respondidos pelos alunos, quais recursos estão disponíveis e o que é necessário para despertar no aluno o interesse. Por exemplo, imagine que você está trabalhando a era medieval e os seus alunos têm muito interesse sobre castelos, cavaleiros, contos míticos. Então, o professor deve explicar aos seus alunos o que será ensinado, citando alguns aspectos que sejam de essencial apropriação. Cada detalhe e variação deve constar no plano. Um exemplo de planejamento MOU pode ser feito da seguinte forma: 1. Escolha o tema. 2. Crie uma visão global do aprendizado dos estudantes. 3. Faça uma lista de coisas que tornam o tema interessante. 4. Elabore questões para investigação. 5. Invente uma narrativa, inclua a tensão, os elementos dramáticos, faça com que os alunos se localizem no espaço e no tempo. 6. Selecione o time de experts e crie a lista de poderes, responsabilidades e valores que eles devem ter. 7. Determine o cliente, os seus papéis, objetivos e autoridade.
8. Crie a comissão. 9. Considere diversos pontos de vista. Faça com que eles reflitam. 10. Faça uma lista de tarefas, das missões, do time e das atividades de sala. 11. Ligue as tarefas com as missões e as atividades com o currículo nacional. O que se pretende realmente ensinar? 12. Planeje a sequência de passos da ficção. Então, mãos à obra e prepare-se para que tenha variações. Segunda etapa: definição quanto ao contexto do especialista. Nessa etapa se cria um roteiro, observa os grupos de alunos que serão especialistas, os clientes, outros papéis e se define a encomenda, tarefa ou a missão a ser cumprida. Esta etapa pode ser exemplificada da seguinte forma: em um contexto imaginário, as crianças formam uma equipe de restauração encomendada pela empresa Bridget Ridge para restaurar um antigo castelo em ruínas e abri-lo ao público. A comissão exige que a equipe pesquise a história do castelo, descubra histórias do seu passado e conscientize as pessoas que visitam o local aos cuidados e informações necessárias. A terceira etapa é o delineamento das atividades, a criação de um contrato de responsabilidade junto com os alunos e a atribuição de cada participante dentro da sua missão. Estipular a maneira como as atividades vão se articular com o conteúdo e elaborar as encomendas ou missões que permitam a exploração, visando um olhar crítico e reflexivo sobre o tema. A metodologia MOU está pautada em 3 pilares da abordagem. Primeiro, os alunos são os especialistas e trabalham para um cliente que executam uma missão de forma fictícia, como se fossem uma equipe de peritos no assunto, com poderes e responsabilidades inerentes de seus cargos. Segunda, a tarefa, encomenda ou missão é o que precisa ser realizado em conjunto pela equipe de forma colaborativa para criar o produto ou resolver um problema. Terceiro, o cliente cobra, define os padrões, fornece as informações sobre o que será solucionado e encarrega a equipe de executar as missões, o que cria oportunidade para os alunos pesquisarem de forma ampla, ativa e responsável. No planejamento do MOU, o professor insere progressivamente os elementos desafiadores, para que o time de especialistas, que são os alunos, sejam atores, protagonistas na construção do seu conhecimento, pois estão cercados de oportunidades de explorar o currículo ou aquilo que desejam aprender. Assim, a tarefa é a exploração real do que aconteceu na ficção. Bom, e a quarta etapa é a preparação para a intervenção, a aplicação real da sequência didática que foi planejada, para aquele conteúdo que a gente vai representar num contexto ficcional. Durante esse desdobramento, envolve as questões orientadoras para ação, para motivação, para investimento, para postura, para modelos, valores, que nível de exigência a gente vai ter com os nossos alunos, E o produto, o evento, que resultado final eu quero? Tudo que a gente construir nesse processo pode combinar num vídeo, numa peça teatral, algum produto como uma maquete que vai ser exibido para toda a comunidade escolar, numa feira, ou também pode servir simplesmente para que os alunos utilizem no aprendizado, E isso vai trazer algo concreto, Quando eles vivenciam o conteúdo, eles têm uma compreensão diferenciada. Metodologia: procedimento para a coleta e análise dos dados. O desenvolvimento desse trabalho cumpriu 4 etapas: leitura exploratória, leitura seletiva, leitura analítica e leitura interpretativa, apresentação e análise de dados. A pesquisa se desenvolveu a partir da análise e síntese das informações disponibilizadas nos estudos publicados a respeito do MOU. Foram 18 fontes de informações que incluíram livros e periódicos levantados através dos bancos de dados Cielo, CAPES, Amazon, BN Digital, Google Scholar e Univale. Foi uma pesquisa documental que visou analisar o MOU e as correlações com teorias de aprendizagem em BNCC.
O estudo não foi submetido ao comitê de ética por se tratar de uma pesquisa documental sem envolvimento com seres humanos, mas manteve-se o rigor ético, que implica em não transgredir a resolução CNS 466 de 2012. Além disso, houve um compromisso de citar os autores utilizados, respeitando a NBR 6023, e todas as informações coletadas na pesquisa foram utilizadas com finalidade científica. Considerações finais. Devido às mudanças rápidas que a sociedade tem passado, a instituição escolar demonstra não suprir alunos que possuem acesso à informação de maneira instantânea e que têm demonstrado grande desinteresse pelas aulas. Uma das maneiras de reverter este cenário é a utilização de metodologias mais atrativas durante o processo de docência, fazendo com que o aluno se torne centro do aprendizado como agente ativo na construção do conhecimento. O MOU, criado por Dorothy, auxilia docentes na prática pedagógica. Possibilita ao aluno, através da metodologia ativa, conhecer o mundo não só pela razão, mas também pela dramatização, pela criatividade, pela reflexão, imersão do aluno e pela percepção do que nem sempre pode ser expresso por palavras. A BNCC vem para mudar cenários e balizar a qualidade, o nível de aprendizagem e o desenvolvimento que é de direito de todos. Frisa-se, portanto, que com a base será exigido das escolas o uso de metodologias que incentivem o protagonismo do aluno. E o MOU é uma excelente opção nesse sentido. O processo de construção do conhecimento a partir da abordagem dramática MOU agrega efetivamente na aprendizagem, pois faz o aluno vivenciar o conteúdo, tornando-o concreto. Isso ratifica teóricos educacionais que apontam para a construção do saber de forma ativa, que é positivo, bem como corrobora com as habilidades necessárias para o desenvolvimento de várias competências gerais da Base Nacional Comum Curricular. As escolas precisam de práticas inovadoras e o uso de estratégias de ensino ativos, como é o caso do MOU, vão propiciar uma assimilação efetiva do conteúdo programático e, por ser uma prática diversificada, com possibilidade de adaptação para diferentes práticas, para diversas disciplinas e até o trabalho interdisciplinar, vai facilitar muito esse processo de inovação. E a vivência que o MOU proporciona vai ajudar no exercício da cidadania para o mundo do trabalho, porque ele desenvolve um potencial crítico reflexivo no aluno e demonstra, desenvolver habilidades como autonomia, atitudes e valores para resolver coisas do dia a dia. Isso é muito importante. Obrigado. Segue o link do nosso TCC e tenha uma boa noite.